Empresário, existe uma grande chance de você estar perdendo centenas de milhares de reais sem perceber. E não estou falando de impostos, eu estou falando de investimentos. Não estou falando de vendas, eu estou falando da forma como você está construindo a sua renda futura. O problema é que a maioria dos empresários só descobre isso quando já é tarde demais para corrigir. E sabe o que é mais curioso? Muitos empresários acreditam que estão economizando, mas quando na verdade estão tomando decisões que podem reduzir drasticamente sua proteção financeira, sua aposentadoria e até a segurança da própria família. Meu nome é Érica Esperindi, sou empresária, advogada especialista em direito previdenciário há mais de 17 anos. E hoje eu vou te mostrar os 6 erros mais comuns que eu vejo os empresários cometendo quando o assunto é aposentadoria, proteção financeira e construção de patrimônio de longo prazo. E no final, vou mostrar um caso real de um empresário que conseguiu economizar mais de 100 mil reais apenas ajustando a sua estratégia. Vamos ser sinceros, a maioria dos empresários não gosta de pensar em INSS. E eu entendo, você está focado em faturamento, equipe, vendas, expansão do seu negócio, redução de custos. E normalmente enxerga o INSS apenas como mais uma despesa. Mas aqui existe um erro importante. O problema não é pagar mais ou menos o INSS. O problema é não saber qual é a estratégia mais inteligente para o seu caso. Porque, diferentemente de empregados de CLT, que têm pouca margem de escolha, o empresário possui uma liberdade de decidir como e quanto vai contribuir. E quando existe liberdade sem estratégia, aí é que mora o perigo. Normalmente surgem muitos problemas. Eu vejo empresários que tiveram anos de contribuição sobre os salários elevados e hoje contribuem sobre o mínimo. Vejo empresários que deixam de contribuir completamente porque acreditam que os seus investimentos vão ser suficientes para o futuro. Vejo empresários que acreditam que o patrimônio da empresa vai ser suficiente para sustentá-lo lá no futuro. Mas o que quase ninguém faz é sentar, analisar os números e entender qual a decisão gera o melhor resultado. E isso é curioso, porque nenhum empresário sério toma decisões financeiras importantes sem analisar indicadores, projeções, retorno sobre o investimento. Quando o assunto é previdência, muitos decidem no achismo, sem estratégia, sem números, sem planejamento. E é aí que o dinheiro começa a ser perdido. Vou compartilhar com vocês os 6 erros que eu mais vejo aqui no escritório. E se você se identificar com algum deles, fique aqui até o final porque eu vou mostrar como você pode resolver. Erro número 1. Confundir a economia com inteligência financeira. Muitos empresários enxergam a contribuição previdenciária apenas como uma despesa que precisa ser reduzida. Mas existe uma diferença enorme entre reduzir custos e tomar decisões inteligentes. Quando você reduz o seu prolabore sem estratégia, não está apenas diminuindo impostos, você também está impactando a sua futura aposentadoria, sua proteção em caso de incapacidade, benefícios previdenciários e até mesmo a pensão por morte que você pode deixar para sua família. Por isso, essa decisão não pode ser apenas contábil, ela precisa ser estratégica. Erro número 2. Acreditar que ainda dá tempo de resolver isso depois. Esse é provavelmente o erro mais perigoso, porque cada ano que passa, e passa muito rápido, conta. Cada ano contribuído de forma inadequada representa oportunidade que pode não voltar atrás. Quanto antes você entender as regras e tomar as decisões de forma estratégica, mais opções você terá. O tempo é um dos ativos mais importantes quando falamos de construção de renda futura. Erro número 3. Ignorar o patrimônio previdenciário que você já construiu. Isso mesmo, muitos empresários passaram anos trabalhando como empregados e contribuindo com valores bem elevados. Depois, abriram a sua própria empresa e mudaram completamente a forma de contribuir, sem análise, sem projeção, sem orientação.
e acabam desperdiçando um histórico que poderia ser utilizado de forma muito mais inteligente. Erro número 4. Achar que ser MEI resolve tudo. Esse é um equívoco extremamente comum. O MEI possui uma contribuição reduzida, simplificada, mas muita gente não entende quais são as limitações dessa escolha. Se o objetivo é construir uma renda maior para o futuro, é necessário avaliar se o modelo atual está alinhado com esse objetivo do futuro. E a maioria das pessoas sequer sabe que existem outras alternativas. Erro número 5. Nunca conferir o CNIS, aquele documento que tem lá dentro da Previdência. É nele que estão registrados os seus vínculos, salários e contribuições. Eu posso afirmar com segurança, erros são mais comuns do que as pessoas imaginam. Períodos ausentes, valores incorretos, contribuições não registradas. Se você nunca analisou o seu CNIS, é como dirigir um carro sem olhar para o painel. Você pode estar seguindo em frente sem perceber que existe um grande problema. Erro número 6. Separar a previdência do seu planejamento financeiro. Esse talvez seja o erro mais comum entre os empresários. O empresário planeja investimentos, planeja expansão, planeja a tributação correta, planeja a sucessão, mas muitas vezes não integra a sua estratégia previdenciária ao restante da sua vida financeira. E isso cria um grande buraco no planejamento de longo prazo, porque aposentadoria, patrimônio, investimento, proteção familiar fazem parte da mesma estratégia. Não deveriam ser tratados separadamente. Agora vem a boa notícia. Tudo isso tem solução, desde que você haja antes de pedir a aposentadoria. É justamente aqui que entra aquilo que eu chamo de estratégia de renda futura, ou um diagnóstico de independência financeira, ou o planejamento previdenciário. O objetivo é analisar o seu histórico completo, identificar as oportunidades, corrigir os erros, projetar os cenários futuros. Você passa a ter respostas importantes para as seguintes perguntas. Quanto eu vou receber se continuar como estou? Quanto posso receber se eu fizer ajustes? Qual é a melhor estratégia para o meu caso? Quando será o melhor momento para eu me aposentar? Estou contribuindo mais do que eu preciso ou menos do que deveria? Vou compartilhar com vocês um caso real. Recentemente, atendemos um empresário que já possuía 35 anos de contribuição. Ele acreditava que precisaria contribuir pelo teto durante mais 9 anos. Isso representaria aproximadamente R$ 165 mil em novas contribuições. Mas analisando o caso dele, identificamos uma estratégia muito mais eficiente. Ele poderia atingir um resultado melhor contribuindo de forma diferente, reduzindo o custo para aproximadamente R$ 55 mil, ou seja, uma economia superior a R$ 110 mil, sem comprometer o resultado final. E isso não é mágica, não é sorte, é estratégia, é análise, é planejamento. Exatamente como você faz dentro da sua empresa todos os dias. Existe outro ponto que poucos empresários perceberam. Previdência não é apenas aposentadoria. Na verdade, ela é uma ferramenta de proteção financeira. Imagina que amanhã acontece um problema de saúde com você, ou um acidente, uma incapacidade temporária, algo que impeça você de trabalhar. Sua proteção previdenciária passa a fazer toda a diferença. E se acontecer algo ainda mais grave, sua família também vai ficar protegida. Existe uma estratégia adequada para garantir segurança para quem depende de você? Sim. Por isso eu gosto de dizer que contribuir corretamente não é apenas uma decisão sobre o futuro. É uma decisão e uma projeção patrimonial, uma segurança familiar e uma tranquilidade. Você protege o seu carro, você protege a sua empresa, protege os seus investimentos. Faz sentido proteger também a principal fonte geradora de riqueza da sua vida, que é você? Se você é empresário, sócio, profissional liberal, autônomo, MEI ou trabalha por conta própria e nunca fez uma análise estratégica da sua situação previdenciária, esse é o momento. Não espere chegar perto da aposentadoria para descobrir que perdeu a oportunidade mais importante. Ou pior, descobrir que não existe mais tempo para corrigir determinadas decisões. Clique no link que está aqui na descrição. A nossa equipe vai realizar uma análise completa do seu caso e mostrar exatamente onde você está hoje, quais os riscos existentes,
quais as oportunidades devem ser aproveitadas e qual a melhor estratégia para construir a sua renda com mais segurança. Se esse vídeo faz sentido para você, aproveita, se inscreve no canal, compartilhe com outro empresário que precisa ouvir essa mesma mensagem. E me responde aqui nos comentários, você já analisou o seu CNIS alguma vez? Ou ainda está tomando decisões no achismo? Nos vemos no próximo vídeo.